Amém, irmãos. Convido você então a abrir sua Bíblia no Salmo de número 139. Nós iremos fazer a leitura desse texto e como o Andrei disse, nós estaremos iniciando então hoje uma nova série de mensagens. Salmo 139, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 12. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhecem os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará, e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Até aqui as palavras do Senhor. Convido você a ter mais uma vez um momento de oração. Querido Deus, essa é a Sua palavra, Pai, e nós nos submetemos a ela, nós queremos, Pai, aprender ela, e queremos, Senhor, pedir para que o Seu Santo Espírito, Pai, aplique, Deus, essa palavra no nosso coração. Que nós possamos, Pai, ser cheios nesse momento do Seu Espírito, que nós possamos, Pai, extrair da Sua palavra, que é rica, que é poderosa, que é eterna, uma mensagem, Senhor, e uma aplicação para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso cotidiano. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema da mensagem, aliás, o tema da série, que nós iremos iniciar hoje, a gente intitulou como curandeu. E o que quer dizer corandeu, Corandeu é um conceito que ficou mais popularizado depois da Reforma, e é um conceito que nos lembra dessa verdade, inclusive, que nós lemos aqui, que a nossa vida, ou melhor, a vida cristã, ela não é desenvolvida apenas no templo, e apenas nos ambientes religiosos, no nosso culto de domingo, lá no PGM, nas escolas de terça-feira. A vida cristã, nós já sabemos que ela não se desenvolve apenas nesses momentos. Aliás, poucos são, das semanas, se pegasse, nós temos 7 dias da semana, talvez 2 dias da semana você participe das atividades, talvez para alguns consegue participar uma vez a semana, que é o culto dominical. Então, a vida cristã, na verdade, ela se desenvolve mais fora do templo, mais no nosso cotidiano, no momento lá em que nós estamos, cortando o cabelo, cozinhando, limpando a casa, cuidando dos filhos. A vida cotidiana se desenvolve e a fé cristã também se desenvolve aí nesses momentos, que transcende, que são para além do culto público que nós fazemos aqui aos domingos, Então, o corandeu, ele traz esse chamado para nós cristãos de viver uma vida integral mesmo para Deus,
Cora quer dizer pupila, né? E deu Deus, né? Então, é um ato, ou seja, na verdade é um conceito de nós vivermos plenamente e em todo o tempo diante da face de Deus. E quando nós pensamos, né, nesse tema, quando nós pensamos no corandeu, esse conceito de viver a vida por completo na presença do Senhor e não só nos ambientes do culto, esse tema ele surge também através desse texto que nós lemos. Aqui no texto que nós lemos, nós vimos alguns atributos de Deus, né, que são incomunicáveis, como a onisciência e a onipresença. Deus que sabe e conhece todas as coisas, e também o Deus que está presente em todos os lugares, né? Portanto, então, esse conceito que nós iremos aprender ao longo desses domingos, né, ele vai nos trazer, na verdade, a origem, né? Lá em Gênesis, depois que Deus criou tudo, colocou lá Adão e Eva no jardim, né, no paraíso, e Deus deu aquilo que os teólogos chamam de mandato cultural. Ou seja, Deus falou para Adão e Eva: olha, agora está tudo aí, tudo criado, eu preciso que vocês cuidem, e além de cuidar, eu preciso que vocês trabalhem, que vocês desenvolvam toda essa criação, né? Se multipliquem. Isso é o que nós chamamos de mandato cultural, que tem muito a ver com o corandeu. Ou seja, o que Deus deixou para Adão e Eva, e portanto para nós também, Deus não disse: olha, agora está aí a criação, então agora vocês têm uma vez por semana para me cultuar, né? Outros dias da semana vocês fazem o que quiser com a criação, né? Não me interesso, né? Mas uma vez por semana é meu. Não, Deus deu uma ordem a Adão e Eva que a existência deles, né, tudo aquilo que eles iriam a partir dali fazer, seria para a glória de Deus, né? Esse mandato é uma ordem que Deus nos deu, né, que o ser humano cultive, governe, desenvolva a criação. E não é de qualquer jeito, faça isso com responsabilidade e também com criatividade, seguindo aquilo que o nosso Deus fez, né? Nosso Deus que é um Deus criativo, né, que criou todas as coisas. Quando nós pensamos também nesse tema sobre corandeu, sobre viver, né, plenamente diante da face do Senhor, a gente lembra de alguns nomes aí conhecidos que nos trazem assim alguns exemplos de como é receber esse chamado corandeu, de como é viver o corandeu. Então, por exemplo, nós temos lá um cara chamado Johann Sebastian Bach. Não sei se você ouviu falar, mas ele era um compositor. Ele era luterano e, portanto, um cara bem simpático aí, né, e firmemente comprometido com a teologia reformada e tudo mais. E ele era um compositor, um erudito, e não fazia isso no templo, né? Ele era um músico que se doava e trabalhava em concertos, né? Fez algumas obras que ficaram famosas, e ele ficou conhecido, aliás, porque sempre nas suas obras, no final das suas obras, ele colocava uma frase escrito "Soli Deo Gloria", que quer dizer glória somente a Deus, um dos lemas, né, da Reforma. Ainda que essa obra que ele desenvolvesse não fosse essencialmente religiosa. Talvez lá no concerto, né, vamos pegar um exemplo aqui no concerto de palmas do coral municipal, né, alguém que trabalha nisso, desenvolve ali, portanto, compõe letras, algumas peças ali musicais, e ele faz isso para a glória de Deus. Ah, mas não é no templo, é lá no concerto, lá na prefeitura. Sim, mas ele fazia isso para a glória de Deus, né? Ele entendia esse conceito corandeu quando ele entendia que, embora ele estivesse escrevendo letras ou peças musicais que não fosse essencialmente assim ou restritamente religiosa, ele entendia que ele deveria fazer aquilo para a glória de Deus, né? Outro cara bem conhecido, que talvez esse vocês conheçam mais, o famoso C.S. Lewis, né? C.S. Lewis era um anglicano que se converteu ao cristianismo depois de uma longa história de ateísmo, né? Depois de defender com unhas e dentes por algum tempo o ateísmo. E ele se converte então ao cristianismo e ficou muito conhecido pela sua obra das Crônicas de Nárnia, né? Quantos aqui já assistiram esse filme ou já leram esse livro, né? Crônicas de Nárnia.
E ele também nos mostrou e nos deu um exemplo do que é corandeu. Ele é alguém que se converteu, como eu disse, veio do ateísmo, se converteu à fé cristã, e ele entendia e defendia a fé cristã com profundidade, tanto filosófica e também literária, né? Tem vários escritos dele, tem a própria Crônicas de Nárnia, uma obra que não necessariamente ele fala o nome de Deus, ele escreve em nome de Deus, mas é uma obra que tem profundos princípios cristãos impregnados ali na obra. Então é alguém que se comunicava com o mundo, né? Continuou com o seu trabalho lá de professor, deu aula em algumas universidades famosas, sempre defendendo a fé nesse âmbito, vamos dizer assim, secular, né? Mas ele nunca deixou de fazer isso, e agora fazendo isso para a glória de Deus, né? Então, quando a gente fala sobre curandeu, a gente fala disso, de pessoas, de cristãos que vivem o Evangelho do Senhor, para além dessas portas ali que nós vemos, né? Daqui a pouco acaba o culto, nós vamos embora, e aí começa o nosso corandeu também, né? Nós iremos então praticar e anunciar o Evangelho e defender a nossa fé no ambiente onde nós estamos inseridos. Só vou citar mais um exemplo de alguém, que é o Tolkien, né? Que também esse era amigo, inclusive, de Lewis, e ele é conhecido pela sua obra Senhor dos Anéis. Tolkien era um cristão católico e via ali na sua imaginação uma forma de expressar a glória de Deus. Ele escreveu algumas obras também, e tinha essa pegada do Lewis, não falava diretamente de Deus, mas em muitas das suas obras, ele expressa ali um tema sobre redenção, sobre sacrifício, luta contra o mal, esperança, porque era um cristão, né, que acreditava também nesses mesmos princípios do Evangelho. Então nós poderíamos citar várias pessoas, vários nomes aqui, que ao longo da história aí, nos dariam esse exemplo de corandeu. O que é viver o corandeu? Pessoas profissionais de diversas áreas que já eram cristãos ou se converteram, mas entenderam que a sua missão era continuar, melhor, ressignificar, né, aquilo que eles estavam fazendo. Se antes ele trabalhava e desenvolvia peças musicais, ou se ele fazia bons livros para a sua própria glória, né, para ter o nome no final lá e dizer assim, esse livro aqui quem escreveu foi Lewis. Agora eles faziam isso de uma forma ainda mais intensa, melhorando a cada dia para glorificar o nome de Deus, né? Mas por que é interessante, é importante, na verdade, nós abordarmos esse tema do corandeu? Parece que a igreja, ao longo do tempo, a gente foi se afastando um pouco desse conceito, né? E foi então criando-se aquilo que os teólogos chamam de dualismo, né? Foi criando-se uma ideia de que o cristão, na verdade, então, ele tem duas vidas, né? Uma vida que é a vida espiritual, portanto, é aquilo que nós desenvolvemos aqui na hora do culto. Se você canta, né? Então é quando você está cantando aqui no culto. E tem uma vida, vamos dizer assim, secular, que é o que acontece de segunda a sábado, né? De segunda a sábado, lá no meu negócio, lá na minha empresa, lá nos meus acordos, lá Deus não participa, né? Porque lá é meu trabalho, Deus não tem nada a ver com isso, né? E eu sou um cristão, mas é cristão lá no templo, né? Cristão no domingo. A gente tem algumas estatísticas aí, né, falando que o Brasil, ele tem cerca de 36%, acho, da população brasileira que é evangélica, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vemos um país bem desordenado, né, em várias coisas, né? Na educação, talvez na segurança, na criminalidade. É um país que vai crescendo esses índices e, ao mesmo tempo, que cresce também o número de cristãos, de evangélicos. Então, qual que é a ideia de nós crescermos o número de evangélicos se nós não praticarmos o corandeu? Se é 36% da população que é evangélico apenas dentro do templo, mas não são professores empenhados na educação, mas não são pessoas que trabalham com segurança pública empenhadas em trazer soluções, em cuidar da sociedade.
Alguém que tem a caneta como um juiz, por exemplo, mas não é empenhado em desenvolver aquilo para a glória de Deus. Então, o que nós iremos ver, né, ao longo desses dias é justamente entender como que esse conceito do corandeu pode mudar a nossa forma de pensar a vida cristã para fora do templo, né? Esse é o nosso objetivo ao longo desses dias aí, né? E aí a gente vai, dentro disso, né, falar de vários temas. Hoje a gente vai fazer uma introdução, mas vamos falar sobre o curandeu no trabalho, né? Como que você desempenha então a tua vida cristã no trabalho, na família, nos relacionamentos, né? A sós, o que você faz quando ninguém está vendo, também há o curandeu para isso, né? Porque às vezes nós somos cristãos e erguemos a nossa mão e cantamos, lemos a Bíblia aqui na igreja onde todo mundo está vendo, mas o que nós fazemos quando estamos a sós, né? O que nós fazemos? E para isso, para hoje, então nós separamos esse texto, né, de Salmos aqui, para a gente poder meditar um pouquinho sobre esse texto e extrair aqui algumas verdades que vai nos ajudar a viver o corandeu, né? Duas divisões importantes aqui desse texto que nós lemos, né? Do verso 1 até o verso 6, o salmista aqui, ele vai falar sobre a onisciência de Deus, né? O conhecimento de Deus, ou seja, um Deus que conhece todas as coisas, né? E aí do verso 7 ao 12 ele vai falar sobre a onipresença. Aconselho você depois a ler esse capítulo inteiro. Ele continua ainda falando de vários atributos de Deus aqui, né? Mas hoje nós vamos nos conter aqui até o verso 12, né? Então o salmista começa ali dizendo, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Essa palavra que o salmista usa aqui, no sondas, né? Tu me sondas, ela significa aqui no hebraico, ela tem um significado que é de investigar profundamente, né? E traz aqui uma ideia, como se fosse uns trabalhadores assim, de uma mineração, né? Eu vi um teólogo dando essa definição, achei muito boa, de uns trabalhadores da mineração, quando eles estão lá em busca de, sei lá, pedras preciosas ou de petróleo, algo que eles querem muito encontrar, né? E eles precisam escavar aquilo a fundo, porém com cuidado, né? Não podem, né, jogar uma bomba lá dentro, porque senão eles perdem o que eles que tanto querem, mas eles precisam então cavar fundo, ou podemos imaginar aqui, acessar, né, lugares difíceis, porém com cuidado, né? Eu lembrei, quando eu estava lendo isso aqui, na reforma aqui, né, eu lembrei de um irmão que ficou mais ou menos um dia inteiro ali com uma talhadeira em volta de um cano assim, né, querendo tirar o cano do lugar inteiro, né, sem nenhum quebrado, e conseguiu. O irmão quebrou todo em volta do cano, ficou coisa mais linda, irmãos. A gente viu o cano só ali, ficava olhando, poxa, o cara é escultor mesmo, ficou muito legal. Só que no outro dia ele chegou e deu uma marretada na parede ali, a parede caiu em cima do cano, né? E aí quebrou o cano que ele tanto, né? Então, quando o salmista fala sondar aqui, né, é esse trabalho que o irmão fez ali em volta do cano, né, Ney? É de sondar meticulosamente ali, mas, né, Deus ele preserva o cano, né? O que nós vemos o salmista dizer aqui é que Deus ele conhece, ele escava o mais profundo da nossa alma, né? Mas ele não só faz isso, mas Deus conhece, né? Ou isso que o salmista diz aqui, Senhor, me sondas e me conhece. E aí ele continua, né, dizendo assim, que sabes quando eu me sento e quando eu me levanto, e de longe conhecem os meus pensamentos. Embora nós possamos usar essa analogia, né, da escavação aqui, para achar algo, Deus ele faz isso sem nem meter a mão, vamos dizer assim. Ele de longe, esse de longe que o salmista usa, ele está dizendo que Deus nos conhece antecipadamente. Deus nos conhece de uma forma tão profunda, também porque Ele foi o nosso Criador, né? A gente que toca algum instrumento, é muito interessante quando você vê entrevistas, ou mesmo quem já teve a oportunidade de compor alguma coisa. Uma coisa é alguém que compõe uma música e joga, aí o pessoal começa, né, tirar a música e tocar a música. Mas, cara, o compositor, ele conhece cada detalhe da música, né? Aqui vai entrar tal coisa.
Isso aqui, esse detalhe, esse riff aqui do violão, da guitarra, eu levei semanas para fazer, né? Para pensar. Então Deus, Ele nos conhece assim. Deus nos conhece porque como Ele nos criou, por isso que Ele acessa áreas da nossa vida que nenhum psicólogo consegue, que nenhum psiquiatra consegue, que ninguém, nenhum pastor, nenhum líder consegue acessar. As áreas que Deus acessa na nossa vida. Portanto, quando nós falamos sobre esse tema corandeu, nós temos que ter isso em mente. Que, na verdade, para o cristão, não tem como não viver o corandeu. Deus, Ele está presente em todos os lugares, Ele conhece tudo. Embora nós, muitas vezes, tentamos fechar as portas do templo e achar que Deus vai ficar por aqui, né? E aí a gente vai lá viver o nosso mundo lá fora, fazer os nossos negócios, isso a gente está se enganando. Aqui nós estamos vendo o salmista declarando um atributo que é, assim, uma verdade, uma doutrina bíblica, que é inegociável. Deus conhece o nosso pensamento, né? Então ele usa essa palavra aqui, né? De longe, né? Deus nos conhece antecipadamente. Não existe, portanto, nada que fique encoberto, né? Aos olhos de Deus. E aí olha que interessante que ele diz ali no verso 4. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conhece. Nós, daqui a pouco acaba o culto, vamos talvez conversar um com o outro aí. Deus agora já sabe o que você vai falar daqui a pouco. O que você está pensando. Sabe aquele negócio que você pensou para dizer, mas não disse? Porque talvez ia ofender alguém, ou talvez ia passar vergonha, porque seria um pecado. Deus conhece. É isso que o salmista diz aqui no verso 4. Antes de nós sequer falarmos, a palavra chegar na nossa boca, Deus já a conhecia. A gente lembra aqui de Isaías 65, 24, que diz assim: antes mesmo de que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. A gente lembra daquela história da boneca, né, do Everon. E Deus hoje, irmãos, Ele está já preparando respostas de oração que a gente vai ter talvez aqui um mês. A gente vai precisar talvez aqui um mês. Talvez algum problema ou alguma coisa que nós, inclusive, temos para agradecer, que vai acontecer na nossa vida daqui um mês, quando nós pedirmos. Sabe quando se pede lá no PGM, lá no momento de oração, você coloca lá teu pedido, poxa, irmãos, eu quero, né, já aconteceu nos PGMs aí, eu quero um trabalho, estou precisando de uma vaga de emprego. Antecipadamente, Deus já está provendo essa vaga de emprego, né? E é isso que nós lemos aqui nos Salmos, né? Ou seja, Deus nos conhece e provê coisas para a nossa vida antes mesmo que nós sequer passe pela nossa cabeça que nós precisamos, né? Por isso que o conhecimento que Deus tem por nós, ele é maior do que o conhecimento que nós mesmos temos de nós mesmos. Deus sabe de coisa da minha vida que nem eu sei. Deus sabe de coisas da tua vida que talvez você está tentando entender. E aí, aqui a gente não tem nada, a gente inclusive incentiva você buscar profissionais da área da saúde mental, buscar um bom psicólogo, um bom médico, mas essas coisas, essas respostas que muitas vezes você está tentando entender e buscar através desses profissionais, Deus já sabe. Então, quando nós falamos, né, digo novamente, quando nós falamos desse conceito corandeu, nós temos que ter em mente que nós vivemos, sim, diante de um Deus que conhece todas as coisas. Portanto, nós não conseguimos maquiar isso, nós não conseguimos fingir ser cristão, talvez nós conseguimos enganar um ou outro, mas o principal, que é Deus, nós jamais conseguiremos enganá-lo ou fingir um sentimento, porque Deus conhece nós, nosso profundo íntimo, né, da nossa alma. Deus nos conhece. Aí ele fala ali no verso 5, tu me cercas de todos os lados. E aqui nós vemos uma proteção, né, de Deus, mas também nós vemos aqui um perigo para nós cristãos. E aqui, quando nós lemos aqui, poxa, Deus nos cerca de frente, de trás, do lado, esquerdo, direito, Deus está aqui. Deus não arreda o pé, né? Independente de onde eu for, o que eu fizer, Deus não arreda o pé.
Nós podemos olhar isso em duas perspectivas, né? E quando a gente fala em curandeu, eu espero que nós olhemos para isso na segunda perspectiva. A primeira é talvez como um presidiário, que olha para o carcereiro e diz assim: poxa, mas esse cara não arreda o pé para mim, de fato, praticar aqui minha fuga, né? Colocar em prática aqui meu plano de fuga. Irritado, imagina aquele cara irritado porque, de fato, o carcereiro é muito bom. Nada passa por ele. Mas também nós podemos olhar para esse texto numa perspectiva de uma criança que está brincando lá num parquinho e está muito tranquilo porque ela olha lá e o seu pai está lá. Aí ela vai brincar lá no outro parquinho, também tranquilo porque o seu pai está lá também. Então, quando nós falamos do curandeu, ou seja, viver para fora aqui desse templo, como que nós olhamos para esse texto, que é uma verdade, que diz que Deus está em todos os lugares, né? Nós olhamos para isso, tipo, meu Deus, cara, Deus viu isso que eu fiz agora, meu Deus do céu, será que Ele viu mesmo? Esse pecado, esse erro? Ou nós olhamos para isso e dizemos assim: Deus, eu sei que o Senhor está em todos os lugares, me ensina a honrar o Seu nome lá no meu trabalho, quando eu estou dirigindo, quando minha esposa fala um negócio lá que eu não gostei, quando meu marido fala um negócio que eu não gostei, me ensina porque nesses momentos o Senhor está ali também. Quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a então entender o curandeu. E eu espero, esse é o desejo, né, do Senhor, na verdade, para nós, que nós saiamos aqui hoje nessa perspectiva de uma criança, né, que está brincando no parquinho e não tem nada a temer. Então, por quê? Porque é perfeita? Não, que erra, mas, lembrando até do texto que nós lemos na introdução do culto, nada nos separa do amor. Uma vez que Jesus entrou no nosso coração, nós estamos seguros. E nós, então, podemos viver livres, sem peso, sem carregar mágoas, ou algo que está ali tirando a nossa paz, porque o nosso Pai está conosco, em qualquer lugar que nós estivermos. O curandeu é isso, é algo simples, de nós entendermos que, como eu disse, acabou o culto, nós vamos para casa e Deus vai continuar conosco. Às vezes a gente tem aquele jargão, né, nas orações ou nas aberturas, né, do culto, de ficar dizendo assim: Deus, estamos entrando agora na sua presença. Segundo esse texto aqui, isso é errado dizer assim, porque nós nunca saímos da presença de Deus, porque não é nós entramos ou saímos da presença de Deus, acontece que nós existimos em Deus. Deus nos criou e desde então Ele está presente, né, aqui na nossa vida. E por que quando nós falamos sobre o curandeu, falar sobre a fé para fora do templo, nós lembramos desse texto, né? E aí a gente inicia aqui o segundo bloco do texto, que fala sobre Deus estar presente em todo lugar, né? Deus onipresente, né? O salmista aqui, ele diz, aqui no verso 7, né? Ele fala assim, mas ele faz uma pergunta retórica, né? Se o Senhor sabe tudo, está em todos os lugares, para onde eu me ausentarei do seu Espírito? Como que eu faço para fugir de Deus? E talvez essa é uma pergunta sincera do salmista, e é uma pergunta retórica, mas traz uma reflexão talvez sincera para você hoje, para mim. Talvez eu e você, nós estamos numa condição, como eu falei lá do prisioneiro lá, né, reclamando do carcereiro, né? Talvez nós estamos nessa situação tentando fugir de Deus mesmo. A gente lembra aqui da história de Jonas, né? Tentou fugir, Deus mandou ele fazer um negócio, ele queria fazer o contrário. Ele chegou aonde Deus queria, e Deus estava lá, né? Deus já está no lugar onde Ele nos chamou. Deus já está lá, Ele está aguardando só a gente chegar, e nós vamos chegar, como nem que seja dentro de um peixe, como foi com Jonas, nós vamos chegar. Então talvez você esteja nessa situação tentando fugir de Deus, né? Numa situação, poxa, eu tenho coisas para resolver, talvez assuntos pendentes lá na minha família, no meu trabalho, eu sei que eu estou errado. Então, muitas vezes nós tentamos, com isso, fugir de Deus. É por isso que às vezes as pessoas acabam não vindo mais para a igreja,
acabam se desanimando de ir no PGM, porque muitas das vezes tem muitas coisas pendentes a se resolverem com Deus. E, portanto, eles acham que deixar de vir no templo, deixar de ir lá na casa da irmã Mirna, na casa da irmã Rosa, no PGM, está tranquilo. A hora que der eu resolvo. Daí, quando eu resolver com Deus, eu vou na igreja. Quando, na verdade, Deus está em todos os lugares. Ah, Luan, mas então você está dizendo que Deus está, por exemplo, lá na casa de prostituição? Sim. Oh, mas como assim? Então você está dizendo que Deus está também lá na biqueira, lá onde eles estão vendendo droga? Sim. A diferença é que aí que entra justamente a ideia do corandeu. A diferença é que esses ambientes, eles não estão recebendo Deus como Senhor. Eles tiraram Deus do centro e colocaram seus vícios, colocaram si mesmos, né? Mas Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Não há nada que escape dos olhos de Deus, né? Jeremias 23, 24 diz assim: pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ou seja, Deus preenche tudo, irmãos. Porque na verdade a terra, o universo, tudo isso que nós vemos, existe em Deus. Não é que Deus foi colocado no mundo igual eu e você, né? Mas o mundo existe por conta, por meio e para a glória dele. Então, quando nós falamos sobre viver o corandeu, é a diferença do cristão para o ímpio, para aquele que, como eu disse, está na presença de Deus, mas quando nós lembramos dos versículos anteriores que fala que Deus está em todos os lugares ao nosso redor, isso também nos traz uma ideia de juízo e de condenação. Da mesma forma que nós podemos olhar para Deus, como eu disse lá da criança no parquinho, poxa, que legal, meu pai está aqui. Quando nós estamos lá num momento difícil, no meio de um pecado, nós também podemos olhar e dizer assim, Deus está aqui. Então, essa verdade, dessa proximidade de Deus conosco, ela tem aqui duas interpretações, aliás, duas formas de olhar, né? Ou você tem um medo, ou você tem segurança, né? Esse conceito que nós estamos estudando é para nos dar segurança, para nós podermos sair daqui do templo, independente de onde nós estivermos, seguir com a nossa vida cristã, né, honrando a Deus por meio do nosso trabalho, onde nós estivermos. Nada nos separa do amor de Deus, né, como nós lemos no início do texto. O salmista continua ali no verso 8, ele começa a dizer, né, se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, Deus está quando nós ganhamos e Deus está quando nós perdemos. A vida cristã, portanto, há espaço para perdermos. Perdemos aqui, né, nessa existência. Aqui um dia nós ganhamos, outro nós perdemos, uma hora a gente cai, outra hora a gente levanta. Como o salmista diz aqui, que o Senhor inclusive está e conhece quando nós caímos e levantamos, né? Deus está sempre conosco. E ele diz assim, olha a expressão que ele usa aqui, no verso 9, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. Essa asas da alvorada que o salmista usa aqui, é uma imagem poética que quer dizer, que significa fugir, né, para um lugar muito longe, né, fugir para o extremo do Oriente, né, assim que a gente vê aqui no texto ele dizendo, né. Mas aqui o salmista conclui que por mais longe ele vá, ainda assim quem não encontra lá? Deus. Essa verdade, irmãos, da onipresença de Deus, ela é uma verdade que pode atormentar o mundo, o ímpio, mas ela traz, como eu disse, segurança para nós cristãos. E quando nós falamos em viver uma vida santa, uma vida dedicada ao Senhor,
para fora e para além do templo, nós estamos falando então de um Deus, né, que está presente em tudo. Ele continua ali dizendo que nem as trevas, né, para Deus, ele finaliza aqui no verso 12, dizendo que para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, no sentido de visualizar. Né, geralmente o pessoal comete, né, crimes ou alguma coisa, geralmente à noite, né? O cara vai assaltar um banco de dia, por que será? À noite, tem que ser à noite. Mas aqui nós vemos que para Deus não existe dia ou noite. Não existe um momento em que nós possamos fugir ou cometer algo que Ele não vai ver. Deus está nos vendo, né? E para Ele não existe dia ou noite. Queria deixar algumas aplicações aqui para nós encerrarmos. E vendo esse texto, a primeira coisa que nós devemos então levar, né, no nosso coração é que nós não devemos viver com máscara, né? E eu gosto de lembrar sempre no PGM, né, quando está naquele momento de oração, aí cada um coloca lá seu pedido de oração, e eu sempre que tenho a oportunidade de orar, eu digo, olha, Deus, eu sei que tem pedidos que sequer chegou aqui no caderninho ou no celular, sequer alguém externalizou, mas o Senhor sabe. Então, para Deus não adianta a gente andar com máscara. Tem que confessar os pecados mesmo. Tem que dizer, não, eu estou errado mesmo, né? Se dar por vencido, né? Às vezes o nosso orgulho quer assumir uma posição de controle, né? E dizer assim, olha, Deus, o Senhor conhece todas as coisas, mas se eu fosse eu ia fazer diferente, né? Então, com Deus não adianta usar máscara, né? E aqueles pedidos que às vezes você não colocou lá no grupo por vergonha, por constrangimento, ou porque é algo de fato muito pessoal teu, Deus conhece, Deus sabe. Então não devemos então viver com máscaras. Lá em Hebreus 4,13 diz assim, tudo está descoberto diante daquele a quem temos que prestar contas, né? A pior mentira que o cristão pode contar para ele mesmo é viver com máscara. Porque tudo está descoberto. Não existe luz e escuridão para Deus no sentido de visão. Tudo está descoberto para aquele a quem nós iremos prestar contas, né? Segunda aplicação, para a gente resistir de fato a essa ideia da vida secularizada. O cristão não tem vida secular. O cristão tem a sua vida integralmente espiritual. Mas você está dizendo então que quando o Andrei está lá na faculdade, ensinando fórmula de Bhaskara, ou probabilidade, estatística, isso ele está honrando a Deus, né? Assim como ele está honrando, ele empenha, né, o seu coração, o seu serviço, se prostra para servir no louvor, servir na escola, nos dar aula ali, né, nas terças-feiras. Na terça-feira ele está ali, na quarta-feira de manhã ele está da mesma maneira, honrando a Deus, servindo a Deus, ensinando probabilidade e estatística. Mas e aquele que monta, então, o advogado que monta um processo? Também. E ele honra a Deus quando ele faz isso dentro da legalidade. Quando ele faz isso de forma que o seu superior ou alguém olha e fala assim, está impecável. Uma vez, a gente sabe da história que um sapateiro se converteu, né? E falou para Lutero, falou assim, Lutero, como que eu faço para servir o Senhor melhor? Eu queria ser que nem você, você é um reformador, prega, como é que eu faço para servir a Deus melhor? Eu sou um sapateiro. Aí Lutero olhou para ele e falou assim, olha, faça um sapato bom e venda com preço justo. Esse é o teu ministério. Aí você vai estar servindo a Deus. Então a gente deve tirar essa ideia da vida secularizada. Nós não temos vida secular, né? Lembramos aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, que quer comais, quer beber, ou fazer qualquer outra coisa, que faça isso para a glória de Deus, né? Talvez a pergunta que fica aqui, que você deve fazer quando você for lá no teu trabalho, dependendo da área que você trabalha, eu consigo glorificar a Deus da maneira que eu estou fazendo? Se eu estou fazendo mal feito, não. Se eu estou fazendo atrasado, não. Temos que ser impecáveis no nosso trabalho. Temos que ser ótimos funcionários, ótimos patrões, que ajudam os seus funcionários, e assim nós estaremos
honrando a Deus, né, e servindo o mundo de uma forma que glorifica a Deus. Terceira aplicação, aqui, diante desse texto, nós vemos que nós precisamos cultivar o temor ao Senhor, né? Já dizia lá o sábio em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, como eu disse, nós devemos olhar para Deus com temor, não com medo. Medo é uma coisa, temor é outra. Medo é aquilo que nós sentimos, que nos traz, nós não sabemos, não temos certeza, né, do que vai acontecer. O temor é diferente porque nós tememos a um Deus que é eterno, que nos ama, que deu o seu Filho por nós. E, portanto, é um Deus que vai nos julgar, inclusive. Então, nós devemos olhar para Deus com temor, né? Isso é algo que nós aprendemos no texto aqui também. E para encerrar, que a gente possa também combater aí o narcisismo espiritual, né? Aqui, muitas vezes a gente vive numa cultura onde diz, poxa, mas o curandeu diz que nós devemos viver integramente para Deus. Mas a cultura de hoje em dia, às vezes fala assim, cara, viva para você, né? Esse papo de viver para Deus, tá lá na igreja todo domingo, cara, olha quanto tempo de família você perde, né? Olha o quanto tempo sozinho para si, sei lá, fazendo alguma coisa que você gosta, você perde. Nós devemos combater esse narcisismo, né? De olhar somente para nós e dizer, tá, mas o curandeu, mas o que eu ganho com isso? Talvez aqui na terra nada, né? Talvez nós ganhamos o que os apóstolos ganharam, o que Jesus ganhou, é cruz, é sacrifício mesmo. Mas nós temos uma coroa, né, nos aguardando no céu, onde nós viveremos eternamente. Então, nós possamos viver o curandeu, que é viver na plena certeza e conhecimento de que onde nós estivermos, o que nós estivermos fazendo, independente do que nós estivermos fazendo, Deus está presente e Deus tem conhecimento daquilo que nós pensamos e sentimos. Amém? Baixe sua cabeça, vamos ter mais uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus, como nós lemos aqui nos Salmos, um Deus que é onisciente,